Vanessa Gaspari, para quem não me conhece, terapeuta ocupacional aqui da Estúdio. Estamos em mais um episódio do nosso podcast e hoje com a Tarine, microfisioterapeuta. Não é a primeira vez que ela vem com a gente, né? Esse encontro a gente já estava enrolando um pouquinho para ele acontecer, mas agenda, né? Enfim, algumas mudanças aí conseguimos. Depois eu vou até dar essa dica para vocês acessarem o nosso YouTube, assistirem o nosso podcast com ela, o que a gente fez na primeira vez, onde ela explica exatamente o que é a microfisioterapia, todo o embasamento. Tanto é que aqui nos bastidores eu estava contando para ela que quando eu falo para as mães sobre, a primeira coisa que eu faço, eu encaminho o link do podcast que a gente fez. Falo porque assim você não vai ter dúvida, né, sobre o que é a importância e tudo que tem de melhor. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante da nossa vivência aqui na clínica, né, dessa relação, dessa conexão entre mãe e seu bebê, pensando no contexto da gestação, que às vezes algumas intercorrências nesse processo de gestação podem ocasionar depois, né, no dia a dia desse bebê, as questões de UTI, o quanto que impactam em tudo isso, e essa intervenção que tem que ser feita, que a gente sabe que não é só na mãe, não é só no bebê, é um combo e a gente vê muitas melhorias. Mas primeiro quero agradecer a sua presença, agradecer por ter aceitado mais um convite, né? E passo a palavra para você falar um oi para todo mundo. Olá, meu nome é Tarine, assim como a Vanessa falou. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui no podcast falando de algo que eu amo, que é a microfisioterapia. Então, a minha formação é em microfisioterapia, eu estou na área há mais de 8 anos e eu amo, né? Então, estar aqui, falar sobre a microfisioterapia e trazer um pouquinho do meu dia a dia é sempre um prazer. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vocês vão ver assim, a gente separou algumas perguntas para nortear um pouco a nossa conversa aqui. E claro que a gente é aquela velha história. De uma conversa a gente já tem ideia para as próximas. E com certeza alguma coisa já vai sair aqui, né? Sim, com certeza. Então vamos lá, para a nossa primeira pergunta aqui. O que a microfisioterapia entende sobre os impactos da gestação no bebê? Ótima pergunta para a gente começar. E é impossível, né? Por mais que a gente tenha um podcast já explicando sobre a microfisioterapia, eu não tenho como falar sobre o impacto sem falar um pouquinho da microfisioterapia. Então, independente, né? Quando a gente olha para uma técnica, para um tratamento, o que é a gestação, né? Então, é a formação genética, embriológica. Então, entende-se que o útero é o primeiro contato desse bebê, é a formação desse bebê. Então, tudo que acontece com os pais, o cenário dessa gestação, vocês acham que isso pode impactar ou não nessa criança? Então, a gente precisa entender que durante a gestação, esses tecidos em formação, eles estão o tempo todo sofrendo estresse, a gente chama de agressões, né? Agressões emocionais. Independente do que os pais estão vivendo, aqueles tecidos em formação, porque é embriologia pura, eles podem sim sofrer o impacto diante daquilo que aquela mãe ou que aquele pai vive. Então, quando a gente olha, né, é esse tipo de impacto, tudo aquilo que está acontecendo no meio externo, onde os pais estão vivendo, aquela criança em formação, ela pode estar sim sofrendo da mesma forma. Vai ter esse registro aí, né? E depois a gente vai entender melhor o que que isso pode causar, né? Sim. Então vamos para a próxima. Como a microfisioterapia identifica essas marcas, essas memórias, né, esses registros de vivências ainda nesse período intraútero? É muito importante enfatizar, Vanessa, que nós não conseguimos, nós não podemos e não tem hipótese alguma de tratar um bebê dentro da barriga da mãe, tá? Então isso eu gosto de deixar bem claro, porque sim, eu já tive pacientes, né, gestantes chegarem pra mim e falar: "Ah, eu quero fazer a micro e eu já quero que você trata meu bebê dentro da barriga". Que bom seria. Mas ainda, né, não temos essa capacidade. Então, como eu disse, né, na pergunta anterior, o bebê ele está em formação. Então, cada fase de formação está sendo formado um órgão, um tecido, uma glândula, e nós entendemos que tudo aquilo que acontece naquele momento de formação, ele vai gerar uma marca, uma memória
naquela célula. Então, para a gente é muito importante não só o período gestacional, mas também o período de pré-concepção. A gente vai entrar nisso um pouquinho depois, né? Mas tudo aquilo que está acontecendo, como que está aquela mãe, como que está aquele pai, como foi esse processo de concepção. Então, lembrando sempre, né, nós somos embriologia, nós somos filogênese, o nosso corpo, ele está ali, é o primeiro contato no útero, a formação, tudo que a mãe vive, tudo que a mãe está passando naquele momento, aquela criança está se desenvolvendo e a gente não pode esquecer, né? Então, será que talvez essas marcas que a mãe e o pai estão vivendo, ou todo aquele impacto, pode estar, né, marcando isso nas células? Sim, porque os tecidos estão em formação. Então, nós temos as fases de formação embrionária e, de acordo com os conflitos e as situações vivenciadas durante aquela formação, isso também vai resultar nas marcas, não gosto muito de usar a palavra traumas, mas nos conflitos, nos registros nas células dessa criança. E aí depois que a gente vai ver como que isso acontece, né? Exato. Fora da barriga, no dia a Fora da dia, barriga. né? Vamos lá. Quais tipos de eventos na gestação podem deixar esses registros no corpo do bebê, segundo a microfisioterapia? Bom, então não tanto só, né, segundo a microfisioterapia, mas como, né, eu já trouxe, eu já disse, imagina-se um cenário, né, vamos usar um exemplo, algo mais específico. Imagina aquela mãe que sonha em engravidar, que já fez vários tratamentos, várias fertilizações, teve abortos espontâneos, né? E não conseguiu segurar. Então, a pressão que essa mãe não se coloca, né? Então, tentativas de gestações frustradas, trabalho, excesso de cobrança, o ambiente em que os pais estão vivendo. Como que estão esses pais? Ambos estão caminhando na mesma tentativa? Esse bebê foi planejado? Esse bebê foi surpresa? Houve intercorrência no meio da gestação? É uma mãe que teve uma gestação de risco ou não? Foi uma gestação tranquila? Então, pensando em uma gestante, pensando em uma mulher gerando uma vida, aquilo, né? Sabe que as nossas avós falavam antigamente? Cuidado o que você vai falar, porque o bebê tá ouvindo. Não é dessa forma, mas isso tem um fundamento, né? Um susto, um tombo, um acidente. Então, é claro que se ouve muito, gestação não é doença. Realmente não é uma doença, muito pelo contrário, mas é um momento delicado e é um momento onde, mesmo sendo uma gestação muito desejada, planejada, talvez uma perda de emprego que aquele pai passa no momento em que a mãe está, né, grávida, é o suficiente para, nossa, eu perdi o emprego agora. Você tá grávida, como que vai ser? Então, entende? Um medo financeiro, um medo material, mas que aquela criança também tá ali no momento de formação e sendo E a gerada. gente já teve relatos, assim, às vezes, a gente até estava conversando antes, eu que atendo bebê, a gente sempre pergunta muito sobre a gestação. Sim, Muito. Então a gente pergunta detalhes, como foi sua gestação, se foi tudo bem, né? E às vezes tem mãe assim, não, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Daí dá uns dias você tá conversando de novo, então, é que eu tava com 4 meses e meu pai faleceu. Você fala, você não me contou isso? Não, mas eu não achei que era importante, mas para nós é importante não que nós vamos trabalhar da mesma forma e o mesmo olhar sim, que a microfisioterapia, mas a gente entende que algumas questões, que é o que eu brinco com elas, assim, a afinidade que vocês têm, né, de mãe, filho, enfim, pai, é uma coisa que vai além, né, desse laço, sim. é algo muito intrínseco, é celular, é muito importante que tem coisas que a gente não enxerga, né? Eu ainda brinco assim, você jogou uma pedrinha num lago, vai saindo aquela ondinha e chega uma hora que você não enxerga mais nada, mas está acontecendo ainda. Tá acontecendo. E é exatamente isso. Eu falo assim, na hora que o bebê a gente vai fazer alguma manipulação, uma manobra, enfim, a gente percebe que aquela criança não está sentindo tanto o cheiro da mãe, ela não está tão perto, ele vai se sentir incomodado, ele chora, ele
mais medroso, Sim. né? E aí a gente vê que tem algumas conexões com algumas histórias que essa mãe passou com ele, até mesmo, como eu disse, faleceu um pai, aconteceu um episódio Sim. como você comentou, né? E às vezes não precisa nem ser algo tão impactante, né? Porque quando, pra gente, o que que a gente vê como a pré-concepção e a gestação? Base. Então não tem como eu tratar um bebê, eu tratar uma criança sem eu entender a gestação dessa mãe. E é exatamente isso que você falou, né? Ah, o pai dela faleceu e ela estava na gestação. É impactante, mas ali naquele momento é um exemplo muito interessante que você trouxe, porque tem a geração da vida e a perda. Então ela não viveu o luto, mas ela também não conseguiu viver completamente a gestação. Isso vai impactar? Com certeza vai impactar. Então, quando eu trato isso com as mães, então nem sempre precisa haver um trauma tão importante, um conflito tão marcante. É o que eu falei, às vezes não foi nem diretamente com a mãe ou o pai, mas houve-se uma situação onde ambos vivenciaram, ambos sofreram, ambos sentiram, se sensibilizaram com algo. Então, isso tudo vai, de uma certa forma, impactar. É o que você falou, tem uma vida sendo gerada ali, tem órgãos, tem células, tem tecidos sendo constituídos naquele momento. Então, se em determinado momento é um pulmão que está sendo formado, que está em formação, será que aquele impacto, né, aquela situação que a mãe vivenciou, será que vai interferir na criança nascer com uma alergia, ter uma propensão maior a uma bronquiolite ou não? Então, essa é a importância. A gente não tira isso do, nossa, mas como que ela Não é sabe? nada holístico, né? Não, né? Da onde que ela sabe, gente? Porque na microfisioterapia nós estudamos todas as fases de formação durante a gestação mesmo. Estudamos o embrião, toda aquela parte para entender o contexto, o porquê, da onde, como, a forma que isso impacta. E a gente sabe, a gente sente muita diferença, né? A gente estava conversando aqui. A diferença é quando a gente encaminha nossas mães, né, os nossos bebês, e é uma virada de chave na segurança, na postura, né, daquela fragilidade que parece que a gente não consegue nem brincar muito com o bebê de medo de machucar e quebrar. Tô dizendo isso da mãe pelo cuidado, Sim. né? Então ver que é possível, né? E aí quando a gente faz um trabalho em conjunto, a gente fala assim, nossa, a gente vai conseguir prosseguir, né? E vai ser bom para ambos os lados ali. Sim, e é muito nítido, Nossa. né, a evolução. A evolução tanto, né, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre, mas tanto a evolução na parte cognitiva quanto na parte motora. Com certeza. Vamos lá, tem mais perguntinhas aqui. Existe relação entre traumas gestacionais e alterações do desenvolvimento neuropsicomotor? E como isso aparece na prática clínica? Me conta você, Vanessa, como que isso aparece na parte Só clínica? vou dar um exemplo bem sutil. Essa semana mesmo a gente está atendendo uma bebezinha, faz sei lá, 3 semanas. E tinha algo muito compactado, assim, a criança, né, e dá uma superproteção dessa relação de uma história de uma gestação mais complexa, mas esse trauma que a UTI gera, né, nos pais e no bebê, de você ficar em incubadora, você não saber se o filho vai sobreviver ou não. Então a gente entende que essa superproteção ela cresce muito quando sai. E é eu querer ter meu filho perto, é eu não expor meu filho a movimento, é eu não fazer nada, eu estar ali com ele. E quando chegou, a gente tem toda essa compaixão, esse olhar, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar que esse bebê é forte e que a gente vai trabalhar para ele evoluir. E aí a gente começa a movimentar a criança. Ah, eu não sabia que fazia isso. Mas pode fazer isso com o bebê? E aí a gente vai orientando, que óbvio, a mãe não tem a obrigação de saber. E a gente entende que ela tem um fator muito maior ali, né? Que é a Sim. questão do medo de perder, né? A superproteção. E aí esses dias ela veio, ela falou, gente, eu não acredito a evolução que teve nessas 3 semanas. E aí a gente fala assim, você vê, a gente nem fez nada tão extraordinário, porque é uma Sim. fase muito pequena, né? Você tem ganhos, mas da percepção que ela teve da bebê, do relação do corpo dela com as coisas, as pessoas e com o corpinho do próprio bebê, É. né? E veja esse impacto. E o nosso foi um momento simples, de fazer essa mãe entender que é possível, né? E nós falamos de algo racional e ela viu. Mas a microfisioterapia vem lá no fundo, né? Porque por mais que às vezes a gente sinta que tem algumas mães que a gente convence, ela fala, eu tô bem agora que saiu da UTI, tem coisa guardada ali que ela fica Não tem fragilizada, né? como, né? Não tem como não ter, né?
É óbvio que a gente olha para essa criança e a gente vê tudo que essa criança passou, tão pequenininho, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. Mas essa mãe, né? Tudo que essa mãe sentiu, tudo que essa mãe passou. E quando a gente pensa num trauma gestacional, né, a forma que isso pode impactar na prática clínica, imagina uma mãe extremamente estressada, uma mãe extremamente ansiosa, medo. Se é uma mãe que já teve, por exemplo, né, uma perda, um aborto, como que essa mãe não leva toda essa gestação na insegurança, na ansiedade, de ufa, mais um mês, né? Nossa, tá tudo certo. A apreensão, a tensão a cada exame. E aí esse bebê nasce. E vamos, né, vamos colocar então esse bebê nasce de uma forma prematura, porque geralmente, né, O que o que acontece? vem aqui para vocês. Então esse bebê, ele não tá pronto. Será que esse bebê que ainda estava em formação, que ainda não estava completamente preparado e formado para vir para o mundo, será que essa criança lá na frente vai ser uma criança que talvez tenha medo de tomar decisões, uma criança mais devagar, uma criança que tem talvez uma dificuldade de noção de tempo? Por quê? Então, porque esse impacto gestacional, ele pode levar lá na frente uma mãe que precisa ficar muito de repouso, pode impactar na criança quando ela nasce, uma criança que não dorme, uma criança que está sempre ali acelerada, que não consegue, mesmo um bebê, Tarine, não consegue se desligar. Sim, Uhum, nossa, aqueles temos bebês vários. que têm sono agitado, depois desencadeiam terror noturno, que choram durante a noite, que quer estar grudado com a mãe. Então, é um sistema de alerta, porque para e pensa. O sistema nervoso, porque a base da microfisioterapia é tratar o sistema nervoso, né? Então, só para vocês entenderem, o sistema nervoso ele é composto de simpático e parasimpático, que são duas partes do sistema nervoso. O simpático, ele está em alerta. Ele está o tempo todo pronto para resolver as situações. Então, imagina essa gestação mais conturbada dessa mãe. Vocês acham que essa mãe, ela está em estado de alerta ou de relaxamento? Qual a probabilidade dessa criança também nascer em estado de alerta? Então, aquela criança que tem dificuldade de dormir, aquela criança que assusta. Então, essa questão gestacional, ela vai impactar de alguma forma a atenção, que você falou, aquela criança mais tensa, que não consegue ir de forma fácil no colo de outras pessoas, o que acaba interferindo até, né, na dificuldade ali de vocês realizarem movimentos, e porque é aquela criança que restringe, que chora, que tem medo, óbvio que tem medo. E é claro que a gente entende o lado da mãe na superproteção e de cuidar, até porque ela passou a gestação com medo de perder. Só que muitas vezes é aonde a gente precisa olhar para a mãe e não só para a criança. Então é por isso que, como você citou, quando a gente faz o tratamento na criança e os pais se propõem e aceitam a fazer o tratamento também, o resultado da criança é É muito melhor, espetacular, né? com certeza. E a gente entende esse impacto, ele, além de todas essas questões que a micro tem esse olhar, a gente que atende esses bebês com o olhar de integração sensorial, a gente vê o quanto o processo de formação é importante, sabendo que somos seres que terminamos de nos desenvolver aqui fora, né? Sim, Que eu ainda falo para mães, olha, vou dar um exemplo que não é tão fofo, mas assim, um bezerrinho, um cavalo. A hora que ele nasce, daqui a pouco ele está andando. Então veja como o sistema nervoso dele é diferente. Ele já estava muito mais pronto. A gente tem todo um tempo até o bebê engatinhar, até o bebê andar. Aí se eu saio antes dessa barriga, né, eu não tenho sim, uma maturação neurológica para isso. E aí eu tenho impactos que de repente, como a Tairine falou, na gestação foram complexos, né? Então eu já carrego uma carga ali. Aí eu vou para uma UTI que tem luz, que tem barulho, que tem, né, pessoas mexendo e manipulando demais. Tudo isso interfere, sim. né, nessa organização, nessa autorregulação. Então eu vou ter ou um bebê que é muito assustado, ou a gente tem muitos bebês assim que são extremamente
acelerados e ao Uhum. mesmo tempo, o que isso causa? Uma falta de atenção. O estado de alerta, de Alerta o tempo vigilância. todo. E aí, assim, esse daí é aquele que vem super fácil no colo de todo mundo, que ele acaba às vezes não percebendo nem que ele passou de colo em colo, né? E aí a gente vê a mãe que fica ansiosa e fala, gente, já foi no colo e saiu. Né? Ah, ou assim, eu não consigo fazer ela brincar um minuto, ficar quietinha. A gente fala, tem o trabalho da equipe interdisciplinar? Tem, mas a gente sempre pede socorro para a microfisioterapia. E aí eu amo quando vai pacientes pra mim, ó, a Vanessa que me mandou vir aqui porque a micro vai ajudar, porque é muito legal isso, né? É você ver as áreas trabalhando juntas em prol de um único foco que é o bem-estar e a evolução da criança, E dessa né? família, o quanto isso muda. Sim. E o que eu falo que é legal, sempre, eu até estava contando para a Tarine aqui, que quando a gente vai encaminhar, a microfisioterapia, ela tem algumas questões que quem vai no consultório acha que assim, nossa, como ela conseguiu resolver isso fazendo algo tão aparentemente sutil ou simples, que não é simples, só a cabeça dela sabe que não, do tanto que tem que estudar ali. Mas aí eu viro e falo assim, olha, vai lá, acredite que vai dar certo, né? É tudo baseado em evidência científica, é neurociências pura, é física quântica, é assim, vai que o que você acha que é simples, né, na questão do posicionamento, né, do toque, do que ela falar, ou da maneira que ela conduzir ali, você vai sentir a diferença no pós. E aí, isso que é o mais legal. A gente tem muitas crianças e mães que, assim, na semana já chega, já sente a diferença. A postura da mãe, o que ela está sentindo, esse bebê, em alguns manejos que a gente consegue ver. Claro que são processos, não são coisas que é um passe de mágicas. Então, às vezes, assim, por mais que tenha uma melhora em algum período, a gente precisa retornar. Então, tem coisas que, para cada caso é um caso, tem sequência. Mas o importante é isso, a gente saber que existem mais recursos que a gente pode oferecer, né, e ampliar mais esse olhar e não ser só algo voltado, né, dentro do consultório, uma equipe interdisciplinar, físio, fono, TO, né, não, além de neuro e tudo mais, temos a microfisioterapia, Sim. E é tá? interessante, Vanessa, você falar isso, porque muitas vezes, né, o paciente é indicado para microfisioterapia, acha que vai lá, que vai fazer uma única sessão e que a microfisioterapia é milagre, que vai resolver tudo. E não é assim. É uma técnica complementar, assim como você diz. É fono, fisioterapia, é TO, é psicoterapia, enfim. A microfisioterapia, ela também vem para somar. Então, isso hoje é algo que eu vejo assim, uma dificuldade ainda muito grande, porque olha, a gente precisa fazer um acompanhamento a cada 3 meses. Ou 45 dias eu quero esse bebê aqui de novo. Tá bom, Tarine, a gente saiu daqui, o bebê melhorou, a criança tá bem, a criança evoluiu. Tá, mas lembra sempre, nós temos um programa de sobrevivência, todos nós, que é constituído, né, é construído durante a infância. Então, se o profissional falou, volte, é porque tem um motivo para voltar, né? Então, esse trabalho, ele precisa ser dado E às vezes são coisas que continuidade. não vão aparecer neste momento, Exato. né? Que a gente está falando aqui, porque o nosso tema hoje é falar de gestação, de bebê, enfim, mas é Uhum. qualquer idade, qualquer Sim. criança. E às vezes algo que eu fiz para esse bebê ali aparentemente ficou legal, pode ser que daqui uns 2, 3 anos alguma coisa surja e fala, vai ter que ir lá de novo. E ela vai falar assim, então, esse detalhe a gente poderia ter evitado, né? Mas eu acho assim, só a hora que você for, vocês vão entender. Vamos na próxima. Situações como estresse materno, como a gente já conversou um pouco, os conflitos emocionais podem ser percebidos no corpo desse bebê depois. Sim, é o que a É gente acabou evidente. falando, né? O emocional, ele interfere em basicamente tudo. O estresse, a ansiedade, eu acho que o medo, o sentimento de impotência, de incapacidade é o que mais pega ali mesmo. Então, sim, todo esse cenário emocional, esses conflitos emocionais e comportamentais impactam diretamente no bebê e depois na vida dessa criança, eles são. E é algo que eu acho, assim, bem válido falar e explicar, que a criança tem marcos, né, de desenvolvimento. Você pode falar isso bem melhor do que Uhum. eu. E a cada marco, essa criança ela está descobrindo algo. Então, a cada marco dessa criança de salto, né, de desenvolvimento, entenda que vai acontecer alguma coisa diferente e que ali pode ter alguma coisa, Algum registro. aham, algo percebido depois. Então, quanto antes esse bebê vem para mim, melhor.
porque a gente consegue ir em coisas mais profundas e tratar não só a causa ali, o sintoma, mas também uma prevenção. Só que é importante nesses saltos de desenvolvimento ter esse acompanhamento. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, eu acho que o mais bebezinho que eu atendi tinha 27 dias. E atendi e tudo mais. E falei, mãe, agora é com você. Vai me contando como que ele tá, como que ele se desenvolve e tudo mais. E quando houver necessidade, ok. Bebê saiu, regulou, porque era uma questão de sono, regulou e foi bem 3 meses. 3 meses é salto, né? Tarine, meu bebê tá assim, 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 o que que você acha? Ó, traz. Foi. 6 meses, de novo. Então, 9 meses, de novo. Então, é um bebê que tá vindo pra mim de 3 em 3 meses. Mas por quê? Porque a técnica não deu resultado? Porque a técnica não deu certo? Não, mas naquele momento, a causa que a mãe levou foi identificada e foi tratada. Mas essa criança também, né, como você disse, continua se formando. Depois que nasceu, ele está aprendendo, ele está descobrindo, e junto com a descoberta e com o desenvolvimento, vai tendo os conflitos e as dificuldades também. Processamento vai ficando mais complexo, né? Sim. Complexo no sentido assim, tentando se aperfeiçoar cada vez mais. E nesse momento de se aperfeiçoar, se algo ali não está conectado como deveria, é onde, né, dá um pequeno curto-circuito e a gente precisa reorganizar. E claro, às vezes é possível de uma criança não demonstrar tanto, né, sobre determinados comportamentos, ou não causar tanto prejuízo no dia a dia dela, na rotina, de forma tão evidente e clara, né? Porque somos seres humanos diferentes, cada um tem uma Sim. forma de levar, cada um tem uma família com uma percepção diferente frente àquilo, né? Quantas pessoas, então a gente bem fala assim, tá, se antes não tinha a osteopatia, que deixa a gente com a cabecinha toda redondinha, né? Se antes não tinha microfisioterapia, aí tá todo mundo aí, porque a gente escuta isso, fala, não, mas é diferente. O contexto hoje da vida, de como sobrevivemos frente às coisas, é muito diferente, né? As crianças, as gestações, as informações que chegam para a gente, é tudo diferente, é muito mais rápido, acelerado as cobranças, o mundo gira no outro ritmo, Sim, né? exatamente. E aí, às vezes, coisas que eram para passar, serem resolvidas de uma forma mais calma, porque a gente tinha um mundo que dava tempo de respirar um pouco mais, famílias que conseguiam fazer isso, a gente não tem. E são atropeladas, né? Sim. São mascaradas, e daí uma hora ou outra vai aparecer. E até a própria cobrança, né? Por exemplo, de um bebê que nasce prematuro, a própria cobrança, né? De meu bebê tá evoluindo, meu bebê tá fazendo isso, até quantos anos ele tem que fazer isso e aquilo. Então, tudo isso também gera uma cobrança na própria criança. Ah, Tarine, mas você está falando que uma criança de 3 meses entra num conflito de frustração? Claro! Claro que sim. Por quê? Porque ele também entende que ele precisa conseguir. Eu sobrevivi agora. E agora eu tenho que continuar sendo forte, agora eu tenho que continuar entendendo tudo isso, eu tenho que evoluir, eu tenho que mostrar que eu consigo, eu tenho. Então é óbvio que não numa consciência, mas o corpo do bebê também entende isso. Então, da mesma forma que a gente tem vivido, né, nessa agitação, nessa aceleração, a criança também. Na cobrança do eu preciso. Tem muitas vezes que eu olho, né, para o cenário da criança, da família e tudo mais, eu falo, mãe, vamos dar uma pausa? O que essa criança está fazendo tanto? Porque eu consigo identificar a criança sobrecarregada. Aquela criança que tem atividades todos os dias. E às vezes eu falo, mãe, essa criança ela só precisa de uma tarde em casa. Desacelerar. Porque a gente já está falando de sistema nervoso autônomo em hipervigilância. Então, o que a microfisioterapia faz? Ela te tira da vigilância, ela te tira ali do sistema de alerta e te coloca na reparação. Controla o sono, a criança fica mais calma, menos agitada. Por quê? Porque ela entende que ela pode pausar, que ela pode parar também. Então, isso é muito interessante. A gente entender que a mesma aceleração que a gente vive, essas crianças também. Principalmente em ter que conseguir acompanhar. Por isso, eu já vou adiantar. Então, pode pular. Por isso que quando, né, numa criança, por exemplo, que não nasceu prematura, numa criança que não nasce com nenhuma lesão, quando que é possível identificar os conflitos? Escola. O período de aprendizado, de socialização
Por quê? Porque até então ela não precisou demonstrar nada, ela não estava sendo cobrada de nada. A partir do momento que ela entra para a escola, que ela tem que aprender, que ela tem que ser, o que começa a acontecer? Os conflitos começam a Vão vir, né? Os aparecer. sintomas vão vindo à tona. Então, isso é uma forma bem específica de caracterizar, por exemplo, aqui a gente fala muito, né, sobre as crianças que trazem alguma lesão, alguma patologia, enfim, ou apenas, né, a prematuridade, mas para as mães também que estão assistindo, e a minha criança, quando eu percebo que algo não está correto, ou eu percebo algo diferente, escola, socialização, aprendizado, porque é o primeiro contato dela com o mundo e ela tem que se ver realizando algo. E junto de outras crianças que também estão realizando algo, que se eu não fizer igual, vão me cobrar, Sabe? se eu não parar para prestar atenção, né, eu sou diferente. E às vezes é o que você falou, o pai ou a mãe acha que a criança não tem a percepção. Mas Sim. tem, e vai se frustrar como nós, e vai Sim. se angustiar como nós, e às vezes não vai saber se expressar, É. né? E aí a gente tem que estar alerta, atento para poder ajudar. Eu costumo dizer, Vanessa, que a única coisa que nos difere da criança é que a criança não tem a consciência. Mas ela tá sentindo o ambiente, ela sabe que alguma coisa ali tá acontecendo, se sente indiferente, se sente na necessidade de pertencer, de fazer igual. Então ela só não tem o que você falou, a consciência do que está acontecendo, ela não sabe em partes expressar, porque ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai se jogar no chão, que também é uma forma de expressão e comunicação. Então a gente só não consegue definir a consciência, mas aquela criança, ela tá vivendo aqueles conflitos de acompanhar, de ser, de fazer o tempo todo também. Cara, só um parênteses, vocês viram questões técnicas aqui, entrou, saiu, o Ghost voltou, enfim, é um teste, né, de atenção, foca na gente, quando der errado ali, vocês ignoram. A gente continua Só aqui sentir, falando. assim, passou de tudo. Mas vamos para a próxima, então. Você compartilhar algum exemplo clínico, né, que a gente vem falando de algumas coisas ali, mas para a mãe entender mesmo mais essa prática de alguém, o que passou, para ficar mais claro, o que que você acha? Olha, é difícil dar um exemplo. Um só, né? Porque quando eu vejo assim a pergunta, eu amo atender criança. A criança é muito sincera, né? Eu digo que é uma esponjinha que vai absorvendo tudo. Na sessão de micro, a gente espreme e E pronto. E a aparece. resolução é muito rápida. Então, assim, tem vários casos dentro da microfisioterapia nesses 8 anos aí que me marcou bastante. Torcicolo congênito, desfraude, é algo que eu pego muito, mas o sono, incrível assim, É é algo campeão, que né? ainda me impacta. Mas eu acho que tem um caso, assim, que me comoveu bastante. Foi um caso que, sabe quando você quer fazer de tudo e tudo que você pode por aquela mãe, por aquela criança? Então até foi uma indicação de vocês, Ah, que legal. que foi um caso, assim, bem, bem bonito que a gente atendeu. E o mais interessante, quem me procurou primeiro para o tratamento foi a mãe. Então a mãe me procurou, me contou tudo o que estava acontecendo, como tinha sido a gestação. Se a gente fosse olhar ali mesmo pelo cenário de tudo que estava acontecendo, eu ainda posso dizer que a mãe estava muito bem estabelecida diante de tudo. Então era um bebê que já usava uma sondinha e ele precisava se alimentar para não ter que fazer a gastro. E era uma luta contra o tempo, né? Para vocês terem uma noção, eu atendi a mãe, se eu não me engano, na sexta-feira. Isso é meu, não é regra. Eu não gosto de atender criança e a mãe no mesmo dia, na mesma sessão ali. Eu gosto de dar pelo menos ali uns 2, 3 dias de intervalo. Por quê? Porque a mãe fica muito mexida emocionalmente com a sessão da criança. Lembrando que a gente vai tratar situações gestacionais naquele bebê, que provavelmente não é uma regra, mas provavelmente é algo que tem. Então eu atendi aquela mãe na sexta-feira e ela falou assim: e agora? Eu falei: e agora eu vou atender esse bebê no domingo. Preciso vê-lo. Então, assim, eu atendi a mãe na sexta. Eu atendi esse bebê no domingo e esse bebê não precisou colocar, não precisou fazer a gastro, ele não conseguia, né, se alimentar e rejeitava a alimentação e tudo mais.
E hoje, ver esse bebê se alimentando, ver esse bebê se desenvolvendo, evoluindo, para mim é muito gratificante. Fora todos os outros, assim, cada um tem um pedacinho, né, assim, Mas o da legal é gente. que nesse caso em específico, a gente sabe que existe um acompanhamento, né? Sim, Uma adesão, tanto dela quanto da criança, de sim, seguir esse tratamento, sim, né? De dar um acompanhamento e assim, tem questões pontuais, então às vezes assim, a gente conseguiu vencer a sonda, não estou falando dele em específico, mas pode chegar um momento que assim, começou a comer bem, mas agora ele começou a rejeitar, então já sim, liga um alerta, né? sim, Então o que que a gente tem que rever ali? É como você comentou, é um processo, né? sim. A gente tem irmãos gêmeos que, né, a gente já encaminhou assim, que era uma situação, gente, eles começaram de bebezinhos, era tudo ótimo, interagia, começou uma choradeira pro universo, de entrar na terapia, de um ficar longe do outro, em qualquer lugar, a mãe comentava com a gente, falava, não, vamos fazer micro. E eu lembro que, assim, quando a mãe contou pra gente da sessão, ela falava, Vanessa, é uma simbiose muito... Dentro do consultório estava com a pequena, Foi e aí incrível. fora, parecia que ele sentiu o que ela estava sentindo lá dentro. Vamos contar? Foi muito legal. Foi, realmente, foi o casal de gêmeos, né, que foi pra mim. E foi o pai, a mãe e os dois. Eu não lembro a idade deles, mas eles já estavam, acho que um e pouquinho, se eu não me Aham. engano. Mas enfim, eu fui, eu atendi ele. Acho que veio Ele ele foi pra mim primeiro. por questão de motricidade e tudo É. mais, estava mais devagar, né, o Aham. desenvolvimento dele em relação a ela. E assim, a mãe na sala comigo e eu fazendo a sessão nele, e o pai na recepção com ela. Gente, eu fazendo nele, ele quietinho ali, tranquilo, e a sessão dele aconteceu. De repente, ela entrou num choro, numa crise, num desespero. Daí, logo eu já avisei, eu falei, mãe, calma. Calma, eles foram gerados no mesmo ambiente, né? É impossível, eu tô mexendo nele, mas de alguma forma ali ela respondeu a algo. O pai entrou com ela, eu já tinha, né, finalizei a sessão nele. Aí o pai trocou. Aí veio ela pra mim. Ela me grudava assim, ficava grudada ali no meu colo. E aí eu comecei a acalmar e conversar com ela e falando que tava tudo bem. Pedi pro pai e pra mãe abraçar, acolher. Isso é muito interessante na sessão, porque tem momentos que eu pego e falo, olha, abraça, acolhe, fala que tá tudo bem. Então é bem interessante mesmo. E ali naquele momento ela foi acalmando e a sessão nem era dela, mas eu precisei fazer um ponto ali da micro nela para ela acalmar e ela acalmou. Enfim, ela precisou vir para mim É. depois, porque daí ali naquele momento a gente viu a necessidade, né, de que quem estava demonstrando os sintomas era ele, mas que ela também, Que tinha uma aquele conexão também, grito, né? aquele grito e aquele choro foi, eu entendi aquilo naquele momento de, ei, eu também vivi isso, É. eu também preciso ser cuidada, eu também preciso ser olhada, e ali naquele momento eu acalentei ela, acalmei ela, e aí depois acho que de 15 dias eu atendi ela e atendi a mãe, atendi o pai, e isso realmente é muito interessante, porque eles começam a ter qualquer sintoma diferente ou algum comportamento diferente, a mãe já me manda, a mãe nem espera mais você Já indicar. acerta. Tarine, ó, tá acontecendo isso, o que que você acha? Olha, acho interessante, traz pra mim. E esse outro bebê, né, que eu dei o exemplo, então ali foi algo muito interessante e foi o que você falou. É, a mãe fez o tratamento certinho. Ele, uma sessão, nós chegamos aonde nós precisávamos. Eu achei válido terminar ali com a mãe estava super bem também. Então, nesse ponto, olha, qualquer coisa de diferente que você começar a perceber, qualquer comportamento, volta. Então, a microfisioterapia, ela te dá essa liberdade de não, criança tá bem, tá desenvolvendo, tá comendo, tá Vamos correndo. viver, né? Exato. Agora, começou a interferir, não quer comer mais, tá acordando durante a noite, tá muito apegado, muito choroso. Opa, tem alguma coisa ali. Então, é nesse olhar, é nessa observação que se vê a necessidade de voltar. É como se fosse ali um acompanhamento E mesmo. essa interdisciplinaridade que a gente vem batendo, porque até esses dias a gente sabe de uma criança que nasceu prematuro extremo, né? E agora ele tá com 3, 4 aninhos.
que começou a relatar medos, muito medo, medo noturno, enfim, verbalizar isso. E é interessante a gente ver que, assim, por mais que tenha ido em você, a mãe conta, ela arrepiava, ela falou: "Gente", ela vai ser só faltou a gente falou: "Ficar por um palco ali na recepção", porque e ela sentiu que foi muito legal e foi tudo muito pertinente com os fatos, né. Mas daí ela falou assim, e eu comentei sobre a psicóloga do acompanhamento, e que daí ela falou assim, e ela falou: "Não, acho válido, é importante". Entendam que o que a gente está falando aqui é que vários saberes podem ajudar numa construção desse bebê, Sim. né. E aí a gente busca o que é o melhor. Então, nesse momento, vamos sim colocar um psicólogo nesse momento para ajudar, né. Fiquem alerta no que precisar voltar, mas é isso, é entender que a criança é algo muito sensível, informação, que é uma esponjinha, como você falou, né. E quanto mais a gente puder ajudar de todos os Uhum. lados, né, os benefícios vão ser os Sim. melhores, né. E que uma técnica, um tratamento jamais vai anular o outro, né. A gente não está em um embate de qual técnica é melhor e do que vai ser melhor para essa criança, para esse desenvolvimento, muito pelo contrário, né, A gente a entende a gente quer soma. tudo. Tem a possibilidade de fono e TO e terapia e psicólogo e atividade física e vai, sim, respeitando, óbvio, né, o limite da criança, mas quanto mais essa criança for estimulada naquele momento, o nosso propósito é um só, é melhorar a qualidade de vida dessa criança e, consequentemente, Dessa desses família. pais. Exatamente. Vamos ver se a gente uma coisa que a gente ainda não falou por aqui. Na prática clínica, por que uma internação pode impactar tanto no desenvolvimento da criança e por que a micro, o que que observa nesses casos? A gente já tem certeza que causa impacto, desde a UTI a crianças que passam por algum tipo de intercorrência depois, a gente percebe a diferença. Sim. É muito comum chegar para mim, né, não só, internações, né, UTI, enfim, até mesmo vacinas, precisa tirar sangue, injeções. Mas quando a gente olha para a internação, imagina você, um adulto, tendo que ficar internada, longe de casa, exposta, sem saber o que vai acontecer. É um que vem e te fura, é um que vem e dá uma medicação, é outro que vem. Imagina a criança vivendo tudo isso. A criança, ela não tem noção de cronologia, então ela não sabe. Vamos usar o exemplo de uma criança que fica numa UTI. Essa criança, ela não tem noção de quanto tempo ela tá ali. Ela tá separada dos pais, porque o pai e a mãe não pode ficar na UTI o tempo inteiro. Então, quanto tempo essa criança vive esse conflito ali de separação? É um ambiente gelado, muitos deles precisa estar com Sonda ou intubação. sonda, intubação, oxigênio, soro. Então, o quanto esse corpo, né, dessa criança é exposto. E uma internação, existe os 3 tipos de traumas, que é o que a gente trata dentro da micro: físico, químico e emocional. Eu tenho químico por conta de medicações e tudo que é necessário, físico porque eu tô Toda essa toda manipulação. essa manipulação, e o emocional porque uma criança está sofrendo ali, tá, principalmente a separação dos pais. Então, em qualquer fase, né, tanto uma criança que nasce, prematura ou nasce com alguma intercorrência e precisa naquele momento ser separada dos pais, primeiro conflito de separação já acontece aí. E aí essa criança precisa ficar longe, tem a questão da amamentação, que daí acaba interferindo também. Ah, é uma criança que nasceu tudo bem, ok, mas precisa fazer uma cirurgia depois. Aí tem toda a questão de hospital, internação. Então, é algo muito impactante. A internação para uma criança é impactante. Por mais que ela é acalentada, que ela é cuidada dentro dos hospitais, dentro da UTI, a gente não pode excluir o fato de que essa criança não está tendo contato diário com os pais, que é o necessário nos E até primeiros a rotina, é momentos de uma quebra vida. de rotina muito radical, né, a gente sai de Sim, um conforto da minha casa, onde eu tenho, sim, né, algo que me proteja,
e que eu já tenho os parâmetros do que como vão acontecer Sim. as coisas, o acordar, o dormir, né? E ali é muito inseguro nesse sentido. A perda de proteção é muito grande, né? Porque ela não tem o pai e a mãe ali protegendo o tempo todo. Então, para a gente, além desse conflito de separação que acontece, existe uma perda de proteção. Então, é óbvio que depois que essa criança sai desse internamento, é uma criança que vai estar extremamente apegada aos pais, uma criança que não vai querer ficar longe, uma criança que vai chorar mais, uma criança que muitas vezes vai ter uma dificuldade na introdução alimentar, principalmente se é uma criança que fez uso de sonda. Então, tudo eu volto para aquilo, né? Um adulto, ele não tem sentimento nenhum que ele já não tenha vivido na infância. Tudo o que nós vivemos na vida adulta é um programa de sobrevivência criado durante a infância. Então imagina que naquele contexto hospital, UTI, internação, o que que aquela criança, vamos olhar para o instinto primitivo. O que que ela precisa naquele momento? Sobreviver. Então ela só precisa sobreviver. E aí o cérebro ele cria todo um programa de sobrevivência para ela aprender a lidar com aquilo. Consequentemente, ela vai crescendo. Aí, vamos supor, essa criança tem lá 7 anos, ela precisa fazer uma cirurgia, sei lá, de desvio de septo, né? Que é muito comum. É, será que essa criança vai lembrar do programa de sobrevivência dela lá dos 2 meses de UTI ou não? Vai, porque ela entendeu que ali ela precisava sobreviver. Então, essa criança precisa continuar sobrevivendo e isso ela vai levando para a vida. Então, o corpo entra em alerta e por que que eu saí de uma internação e eu não quero que ninguém me pegue? Porque eu não sei para onde eu vou ser levada. Eu só preciso sobreviver, então aqui eu tô protegida. Então, o cérebro da criança, ele vai funcionar na sobrevivência. Ele só precisa sobreviver e não morrer. Ele precisa ser nutrido. Então, é exatamente isso que acontece. E a internação, ela impacta diretamente A nesse gente tem que programa. fortalecer esse bebê depois. A UTI neonatal, com certeza, a gente sabe o quanto que muda, sim, Sim, né? Muito, né? Os nossos bebês... A gente não tem um prematuro que eu não fale disso, sim, né? Quando a gente vê um bebê que foi tudo bem, né? A gestação foi tudo normal, no sentido assim, 38 semanas, 39 semanas, não teve, né? Fiquei 3 dias no hospital, saiu. A gente espera, se tiver outras informações, a gente fala de micro, mas chegou, já falou que é prematura, a primeira coisa a gente fala, é. porque a gente entende, sensorialmente falando, a gente já sabe o quanto isso pesa, o quanto isso é complexo. Então, o máximo que eu puder organizar esse sistema nervoso, o máximo que eu puder organizar esse bebê, para ele receber esse mundo de uma maneira mais confortável, Sim. a gente tem que tentar fazer, né? E isso que você falou é muito bonito e faz muito sentido. Como que ele recebeu o mundo a hora que ele nasceu? Ele estava ali, protegido, quietinho, acolhido dentro do útero da mãe. De repente, ele não tá pronto, né? Ele não tá preparado para viver tudo isso, e aí nasce. E aí uma coisa que impacta muito, né? A criança sobreviver ou dar ela para a mãe, ela tem que sobreviver. E aí naquele momento a criança passa rapidamente pela mãe, ou às vezes nem dá tempo, né? Tem que fazer ali os primeiros Atendimentos mesmo. atendimentos ali para essa criança, para a sobrevivência dessa criança, e essa criança ela já é levada imediatamente. Então, para a gente, quando vem um bebê que foi para uma UTI pós-nascimento, não tem como a gente não olhar para o conflito de separação. Esse conflito de separação, a perda do contato da mãe, não ter amamentação, interfere demais. Então, tudo isso acaba impactando diretamente. E se é uma criança, né, que deu tudo certo, que passou, que sobreviveu, passou por 40 dias de hospital, entende-se que a gente não fala de 2, 3 dias, né? Sim. São muitos dias. E todo aquele esgotamento daquela mãe, de eu vou chegar lá e como que vai estar o meu bebê, e aquele medo, aquela insegurança, e aquele bebê tá sentindo de uma certa forma. Então, eu brinco, né? Eu falo, imagina a UTI. Quem já entrou numa UTI? Um lugar gelado, barulho, luz, né? Aqueles aparelho apitando o tempo inteiro. Gente, é um ambiente desesperador. Então, assim, como não vai ser para uma criança, eu nasci agora. Tem que correr atrás. E não é fácil. Vamos lá. O medo dos pais interfere na criança. Claro.
100%. Interfere, porque como eu disse, a criança, ela não tem programação de emoções ainda, né? Ela não tem essa conscientização. Então, aquele medo, ele vai se interferir de alguma forma. E assim, trazendo, né, as mães aqui, um carinho para as mães, porque muitas vezes na sessão, o que que eu preciso olhar para a mãe, para o pai e falar: calma, a culpa não é de vocês, né? Você fez o que você podia, o que você tinha, o que você sabia, mas você também estava vivendo aquilo, você também tinha medo. E você não passou o medo para o seu filho porque você quis passar, mas o cenário não teve outra escolha, não teve outra alternativa. Então, o porquê, aí aqui entra o porquê da importância de atender os pais, principalmente a mãe. Porque se essa mãe ela teve muito medo na gestação, depois que essa criança nasce, passa por intercorrências, e essa mãe e esse pai tem muito medo de perder aquela criança no começo da vida, entende que esse medo não vai passar. Esse medo não vai passar. Vai ser aquela mãe que vai estar sempre em alerta, aquela mãe que tem medo da criança cair, da criança se machucar. Então, entende quando a físio fala assim: mãe, a gente tratou a criança, a gente tratou o bebê, ele vai melhorar, mas a gente precisa fazer uma sessão em você. Por quê? Porque o excesso de proteção, a falta de proteção traz conflito, mas o excesso também. Uma criança insegura, dependente, com medo de tudo. Então, é extremamente importante tratar o medo dos pais para não impactar diretamente nessa criança, porque quanto mais inseguros os pais, mais insegura essa criança vai ser também. Então, é óbvio, né, que vai ser pais cuidadosos, mas entendendo, não só a criança precisa entender que ela já nasceu e que aquele medo passou. O pai e a mãe também precisam entender que ele já tá crescendo, que ele tá forte, que o pior já passou. Então a gente precisa tratar. Então, quando é proposto o tratamento para os pais, principalmente para a mãe, não é porque a gente quer fazer o tratamento em todo mundo, mas uma criança, ela vive exatamente o cenário. Então, eu preciso tratar esse medo da mãe e do pai para essa criança, consequentemente, ser uma criança mais E confiante. se a gente fizer esse reflexo, quanto mais forte, segura eu tô na minha vida, quanto mais organizada, equilibrada, a gente sabe o quanto isso é bom, é entender que é isso que a gente quer para a criança. Quanto mais forte, seguro, organizado, vai ser muito bom para ele também, né? Então são consequências que a gente sabe que a resposta, né, o resultado vai ser melhor. Vamos lá, temos mais? Acabou? Não, não temos mais. Mas eu acho que, na verdade, assim, independente de perguntas ou não, né? Que a gente sempre monta um roteirinho, põe algumas perguntas aqui, que são as perguntas que a gente sabe que as mães mais fazem pra gente quando a gente Sim. tenta conversar sobre o assunto, E a gente deixa as né? perguntas ali, vai É, falando, e já né? vai engatilhando uma coisa na outra, mas são norteadores. Mas eu acho que o mais importante hoje, que independente do contexto de cada tópico, é a gente ver que todos se amarraram demais, né? Uma pergunta ela é atrelada à outra, mas para tentar destacar algum ponto. Mas que o ponto mais importante é, sim, impactos da gestação vão interferir para esse bebê, sim, uma UTI, bebê prematuro, e que é uma relação de simbiose muito grande, porque é natural, né? É Sim, natural, é DNA, é celular, tá ali. E que ambos precisam de atenção e de tratamento, e que ambos precisam de uma equipe que olhe para eles, né? E às vezes a gente fica muito, e a gente entende, né, muitas questões, às vezes a mãe fala assim, não, é porque eu já fui no neuro, eu já fiz exame, eu venho aqui, eu vou fazer mais alguma coisa. Não, não é mais alguma coisa. É algo, sabe aquela cereja do bolo que a gente brinca? Porque são detalhes que vão sim. fazer a diferença, E que né? fazem, né? Eu, particularmente, fico muito feliz Uhum. quando eu recebo uma indicação, né, de vocês daqui do estúdio. E depois o feedback, né? Porque daí vem a mãe depois na sessão, nossa, porque a Vanessa falou que evoluiu super, que não tá mais chorando tanto. Ah, e daí eu perguntei como que tá na terapia, e tá indo, Nossa, mudou bastante. Então, gente, isso é muito Não, tem gratificante. casos clássicos assim, a criança está vindo super bem, passou por uma internação, passou por uma cirurgia, e aí, quando volta da cirurgia, a criança chora ao passar pela porta com a Sim, gente. Passou da porta, a criança ficava bem.
fazia de tudo. E a gente falou, gente, a mãe tá lá super angustiada, ela ainda tá com aquela sensação da separação que houve pro centro Sim. cirúrgico. Sim. E a gente fala, vai na micro, vai que vai dar. Daí volta depois de 2 semanas, a criança entra e fala tchau, e vai. E fala, É ai, realmente porque a isso. gente vê assim, é óbvio que para nós, uma criança mais organizada e feliz, como a gente usa os recursos terapêuticos muito lúdicos, e a gente quer que ele sinta que ele está fazendo tudo com prazer e brincando, é muito bom, porque a gente sabe que ali é o caminho que ele vai evoluir. Mas é muito melhor ainda a gente entender que aquela mãe do outro lado também está se sentindo bem, Sim. né? Às vezes até consegue deixar a criança aqui, vai fazer alguma outra Nossa, coisa. A é a confiança, né? confiança. Então é muito importante. Vanessa, algo que eu sempre falo, né, para as mães, eu atendo muita mãe, e é muito importante, é algo muito válido, né? A gente vê tanto hoje no Instagram a romantização de mães e tudo mais. Não, gente, eu falo que chegou uma mãe para mim, eu abraço, Mãe é eu frágil. acolho, eu abraço, eu acolho, e mãe, aqui é o momento seu, né? Aqui eu não quero ouvir da criança, eu não quero ouvir do pai, eu não quero ouvir nada de ninguém. Esse momento é seu. Eu quero te escutar, eu quero te acolher, eu quero que você deita na maca, que você se permita ser escutada, acolhida. Então, é muito importante. A gente está falando de mães que estão o tempo todo tentando ser fortes, tentando aguentar tudo. Então, é um momento onde você pode ser vista, onde você pode ser cuidada e entender que não, que você ir para uma sessão, você não está mostrando fragilidade, não quer dizer que você não está aguentando mais e que você, é algo que eu trabalho muito, você não está sendo menos mãe, né? Ou você não está deixando de fazer, mas é algo que é muito necessário ser dito. Se você quer cuidar, você também precisa ser cuidado. Tem que estar Então, bem para dar. precisa estar bem. Você não vai conseguir dar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você tem dentro de você, se você estiver em saldo devedor com você mesmo. Então, você pode olhar para o teu filho, e eu entendo que a criança sempre vai ser a prioridade, mas até para você fazer tudo por ele, você também precisa olhar para você. Então, é muito importante os pais entenderem que a criança depende completamente deles, mas os pais equilibrados, os pais organizados, os pais bem, a evolução da criança vai com certeza ser melhor também. Gente, mais uma vez, né, a gente teve o prazer de receber a Tarine aqui com a gente. Foi uma delícia. Eu acho que assim, o recado mais importante é: cuidem-se. Precisamos nos cuidar, né? Cuidar dos seus filhos, cuidar de vocês, estarmos alerta a essas coisas, entender que todo mundo trabalha em equipe, trabalha junto pelo melhor, né? E que situações que às vezes a gente acha que estão resolvidas porque a gente é forte, que passou, que deu certo. Não, vamos olhar com cuidado, né? Vamos pegar aquela lupa e procurar um pouquinho mais para se tiver algo aqui a gente resolver o quanto antes, né? Eu te agradeço muito, né, pela presença mais uma vez. Espero que a gente tenha outros temas que tem, porque a Micro tem 1 milhão de temas para a gente discutir e conversar, né? Vai ficar aqui o convite para vocês assistirem outro episódio que nós já gravamos ano passado, depois é só olhar no nosso YouTube. Este episódio também é feito com muito carinho, apesar das diferenças técnicas que tivemos aqui, mas é para animar um pouco, né? E eu quero que você deixe sua palavra para quem está assistindo a gente aqui. Bom, mais uma vez eu te agradeço. Como eu disse no começo, falar da microfisioterapia é falar da minha vida. É o que eu amo fazer, é o que eu faço todos os dias. E o que eu sempre digo, não espera o copinho transbordar para você buscar ajuda. Não é uma técnica milagrosa, a gente não resolve tudo, mas a gente consegue olhar para muita coisa. Quando nós queremos realmente resolver aquilo que está incomodando, nós muitas vezes deixamos os sinais do nosso corpo de lado, não olhamos, achamos que é normal, que é o estresse, que é do dia a dia, mas quando a gente aprende a se escutar, a entender os sinais que o nosso corpo dá, a gente não precisa depois parar para cuidar da doença. Enquanto a gente olha para esses sintomas, a gente olha para esses sinais, a gente não precisa deixar o nosso corpo explodir, o nosso corpo chegar no limite para que a gente busque ajuda, para que a gente busque tratamento. Então,
É isso, mais uma vez, muito obrigada. Eu já tô gostando de vir aqui, Tá viu? vendo? É gostoso. Eu tô gostando de vir aqui. Logo teremos novos Ai, episódios muito aí. bom. É muito bom falar sobre algo, né, que vem ganhando espaço e que eu vejo tanto resultado, tanto estímulo positivo. Então, para mim é muito gratificante, mais uma vez, ter sido convidada por você, pelo estúdio que é referência. Em poder vir aqui e falar um pouquinho do meu trabalho e do amor que eu acredito que ninguém percebeu, né? Ela é apaixonada. Eu sou apaixonada pela microfisioterapia e pelas respostas, pelos benefícios que a microfisioterapia traz, não só na vida dos meus pacientes, mas que já trouxe muito e continua trazendo na minha vida também. Que bom, eu que agradeço. Gente, a gente se vê numa próxima oportunidade. Agradeço a todos. Compartilhem, né, todo esse aprendizado, esse conhecimento. E precisou de micro? A gente tem alguém aqui frente de casa. Um beijo grande e até a próxima.